Bom dia, hoje nós estamos aqui com a professora Karina do Estúdio Vida Ativa e a gente vai fazer algumas perguntas para ela. A primeira pergunta é: qual a sua formação e quais especializações você tem para trabalhar com os idosos? Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Positivo, já tem 15 anos isso. E para eu trabalhar com o público idoso, eu fiz alguns treinamentos. Então, entre eles, um treinamento com um especialista em exercício físico resistido para idosos, que é o Bruno Giglio. Ele também tem um estúdio em Curitiba e nós já passamos por 2 treinamentos com ele. Um para exercício físico para idosos e um outro treinamento para avaliação física em idosos. Além de também ter feito treinamento de primeiros socorros. Então, a nossa equipe constantemente é sujeita a treinamentos, né? A cada 6 meses, mais ou menos, o nosso chefe, né, ele acaba dando esses treinamentos pra gente. Inclusive, no próximo final de semana, a gente vai fazer um treinamento de exercícios físicos para idosos, quais é a melhor estratégia, qual o melhor exercício para fazer, dependendo do objetivo do idoso e da situação que ele se encontra também. Então, além, né, do treinamento de força, também de primeiros socorros e avaliação física também, e entre outros. Bom dia! Qual é a principal diferença de trabalho com a pessoa idosa comparado com o não idoso? Então, a principal diferença é o cuidado e a atenção. Não que as pessoas mais jovens a gente não tenha esse cuidado, essa atenção, mas como a gente está lidando com um público mais especial, e muitas vezes aqui acontece muito isso de pessoas com 60, 70 anos procurarem a gente, que eles nunca fizeram exercício físico na vida. Então, às vezes eles vão no cardiologista, vão no ortopedista e eles recomendam fazer exercício físico e eles ficam pensativos, aonde que eu vou, né? E como aqui no estúdio a gente faz um trabalho bem específico, bem personalizado, eles acabam vindo até a gente e até muitos médicos acabam indicando o nosso trabalho porque eles conhecem o nosso trabalho. Então a gente precisa ter um cuidado especial, precisa entender as necessidades do idoso. Então, por exemplo, muitos idosos têm artrose, têm problemas no joelho, prótese no quadril, que já aconteceu várias vezes de alunos terem cirurgia, até inclusive pós-cirúrgico, depois de ter feito fisioterapia, veio encaminhado pra gente cuidar dessa articulação que passou por uma cirurgia. Bico de papagaio, problema na cervical, muitos idosos têm problema na coluna, né? Por causa do trabalho ao longo da vida, às vezes trabalharam num serviço muito pesado. Então a gente tem que estar preparado para atender as necessidades desse idoso da maneira assim bem individual. Então a gente vai fazer uma avaliação, né, previamente nesse idoso e vai entender qual a real necessidade. Esse idoso, ele pode ser que ele tenha sarcopenia? Será que ele tem? Será que ele não tem? Então a gente vai avaliar isso. Esse idoso precisa trabalhar o equilíbrio, porque no teste do TUG do equilíbrio ele não foi tão bem. A gente precisa treinar isso. A gente precisa trabalhar a força de membros inferiores, porque quando ele foi levantar da cadeira no teste que a gente fez na avaliação, ele teve que se agarrar em alguma coisa para levantar ou precisou da ajuda do avaliador. Então a gente entendendo o aluno como único, cada caso é extremamente importante, além da delicadeza, da gentileza, do carinho, que é isso, do respeito, né? Que isso a gente não precisa nem comentar, que é primordial num trabalho com idosos. E quando o aluno chega aqui pela primeira vez, qual o protocolo de avaliação física desse aluno? Então, quando o aluno chega aqui pela primeira vez, a gente vai agendar uma avaliação física. A avaliação física dos nossos alunos mais 60 é diferente de quem tem menos de 60 anos. Então, a gente avalia uns parâmetros diferentes. A gente faz teste de força de membros superiores, teste de força de membros inferiores, teste de marcha, teste de risco de queda para ver se esse aluno tem algum risco de, em algum exercício de agilidade, se ele tem risco de cair. Então a gente toma muito cuidado com isso, perguntando se ele já teve alguma queda na rua, se ele já caiu em casa, se já teve alguma queda nesse sentido, para a gente tomar cuidado, para o treinador, para o professor dele tomar cuidado ali na hora do exercício. Além disso, também teste de condicionamento físico, teste de postura, de mobilidade, avaliação postural, né? A gente faz além das medidas, peso, percentual de gordura, que isso é secundário, os outros testes são bem mais importantes, mas isso a gente também leva em consideração na hora de prescrever o treino do aluno. Então, o treino ele só é prescrito depois que
que esse aluno idoso passa pela avaliação física. Muito obrigada. Então, tem algum protocolo que deve ser seguido todo o treino? Tem. Em casos específicos, um exemplo é com os alunos hipertensos. Então, o protocolo que a gente usa quando o aluno hipertenso chega aqui no estúdio, como que a gente sabe que ele é hipertenso? Porque pode ser que eu tenha feito a avaliação dele e você vai cuidar dele lá no treino, né? Na ficha de treino do aluno, a gente coloca nas observações se ele é hipertenso, se ele tem artrose, se ele tem prótese ou alguma coisa nesse sentido. Todos os alunos hipertensos, a gente vai aferir a pressão dele antes do treino, no meio do treino e no final. Por quê? Para a gente saber como que a pressão arterial desse aluno se comportou durante o treino. Então, tem alguns casos de alunos que chegam aqui, por exemplo, com a pressão 17/12. É altíssima. O que a gente vai fazer? O protocolo que a gente faz, a gente é treinado para isso. O protocolo que é usado, a gente encaminha esse aluno até a esteira. É comprovado cientificamente que exercícios, uma caminhada de baixa a moderada intensidade, regulariza a pressão arterial do aluno. Então, a gente não vai mandar o aluno embora porque a pressão dele está alta. A gente vai pedir para ele ficar 10 minutinhos na esteira fazendo uma caminhada. Ele vai descer lá de novo, a gente vai aferir a pressão arterial dele novamente. 98% dos casos normaliza a pressão. Você vai ver a pressão de novo, tá 13/10, tá 12/8, por 9. Então normalizou a pressão. Beleza, você fez aferiu de novo e não normalizou. Aí a gente dispensa o aluno e fala assim, tua pressão tá alta, não baixou, então a gente vai pedir para que alguém venha te buscar, ou se a pessoa tiver condição, ela pode ir embora sozinha, mas se continuar muito alta, a gente dispensa. Mas assim, gente, eu vou dizer que 98% dos alunos que sobem com a pressão alta para fazer a esteira acaba normalizando a pressão. Então, por isso que a gente faz esse controle antes, no meio para ver como que tá, e no final para a gente poder liberar o aluno com segurança também. Então, esse é um dos protocolos que a gente usa aqui no estúdio. Bacana. E a outra pergunta é, qual é a maior dificuldade que você sente assim, em trabalhar com o público idoso? Então, assim, eu já tô com muita experiência, né? Então, assim, tenho bastante jeito com os idosos, tenho bastante paciência, eu gosto desse público, então dificuldade no sentido, assim, da pessoal, eu não tenho muito. Eu gosto muito, tem muitos idosos que têm um jeito mais turrão, né? Que acabam não gostando de algum exercício. Então, acho que a dificuldade é você mostrar para o aluno a importância daquele exercício. Então, às vezes você passa um exercício assim de agilidade para o aluno, apertando a bolinha com a mão. É um exercício de dupla tarefa que é extremamente importante para idosos. E ele vai ficar pensando, tem aluno que faz e você nem te questiona, mas tem aluno que fala, ai, que exercício bobo, eu não quero fazer. Então você, na dificuldade do momento, tem que explicar para o seu aluno, né, a importância daquele exercício. É um exercício de dupla tarefa, além de estar trabalhando a parte de agilidade, vai estar trabalhando a parte cognitiva, fortalecimento das suas mãos, dos seus dedos. Então você tem que ter esse jeito de explicar para o aluno. Outra dificuldade também, que acredito que possa vir a ter, é sobre a gente entender o problema do nosso aluno. Então vai chegar um aluno aqui com algum problema que a gente não conhece, não entende, não sabe. Então o que a gente faz, o que a nossa equipe procura fazer é estudar, é procurar ajuda. Hoje mesmo eu estava montando o treino de um aluno que tem 60 anos, que ele é atleta de corrida, ele corre muito bem, ele é super forte, mas ele tem muita dor no joelho. E eu tenho uma amiga minha que é fisioterapeuta e eu mandei uma mensagem para ela. Falei assim, meu aluno tá assim, tá assado, ele sente dor nesse jeito, aqui nessa região, e a gente troca figurinha. Então, eu tendo uma dificuldade, vendo que o meu aluno tá sentindo dor, não tá bem, eu busquei ajuda com outro profissional que é fisioterapeuta, e se eu sentir necessidade, eu vou encaminhar ele também. Então, a gente faz esse trabalho bem completo, em conjunto, a gente tem parcerias com fisioterapeutas, psicólogos, né? Então, é bem importante isso também. Então, numa dificuldade, não pensar, eu não sei, eu não consigo, eu vou fazer alguma outra coisa diferente. Pesquisar, procurar, saber, entender, porque que nem eu falei anteriormente, cada indivíduo, cada aluno é um aluno e a gente tem que entender a pessoa em si para atender ela da melhor maneira possível.
Essa semana a gente fez uma avaliação, semana passada avaliação física no seu Joaquim. Ele nunca fez academia na vida. Ele chegou aqui bem fraco das pernas, os braços, fazia supino, pra vocês terem ideia, com 2 quilos cada mão. Então, um homem fazendo supino com 2 quilos é muito pouco, né? Porque ele não tinha muita força. Semana passada, após 6 meses que ele está aqui com a gente, ele fez a sua reavaliação. Ele melhorou todos os testes. Melhorou o teste de condição cardiorrespiratória, o teste de marcha, de equilíbrio, de força de membros superiores, de membros inferiores. Então, além da avaliação prévia que a gente faz antes do aluno entrar no estúdio, a gente faz uma avaliação a cada 3 meses também, por período, para a gente poder estar vendo se tá ok, tá legal, os treinos estão valendo a pena, estão dando resultado, para mostrar para o aluno, ó, viu só, se você não tivesse vindo, você estaria da mesma maneira, ou até pior, como você está vindo, treinando, fazendo fortalecimento, com profissionais capacitados, né? Isso é bastante importante, você teve essa evolução. Então, mudar a ideia, né, do idoso, eu nunca fiz academia, nunca fiz exercício, vamos vir para academia, que é bem importante. Bom dia. Bom dia. Por acaso, vocês já tiveram algum caso em que o seu aluno teve algum desmaio, alguma queda em exercício físico? E se aconteceu, quais foram os procedimentos que foram tomados? Sim, já teve. Não aqui no Vidativa Studio, mas em outro estúdio que eu trabalhava, também alguns anos atrás. Teve uma aluna minha, de 70 anos, que ela estava treinando e eu estava acompanhando o treino dela e, de repente, ela desmaiou, caiu no chão. E graças a Deus a gente sempre toma as devidas precauções, cuidados, e na ficha de treino dela tinha bem grandão assim marcado o contato de emergência, que é extremamente importante, gente. Então, se alguém for matriculado em alguma academia que vocês trabalhem, peguem contato de emergência e deixem de forma fácil, ou na ficha de treino, na observação, porque ainda mais com esse público especial é bem importante. Então, foi muito rápido, eu já liguei para o contato de emergência dela, que era a filha dela já foi rápido lá pro estúdio, e eu acabei ligando para emergência também, mas logo ela já foi voltando. Então, eu deixei ela sentadinha daí, né? Ela foi voltando, a gente foi sentando, deixou ela sentada, não levantou de uma vez para ela não ficar tonta de novo. E naquele episódio eu até nem lembro o que foi que aconteceu, mas ela simplesmente desmaiou. Não teve, acho que, nenhum motivo especial, assim, ela só caiu. E a primeira coisa que eu pensei foi ligar para o contato de emergência e depois para a emergência. Aí acabou indo na ambulância, fazendo os exames nela. Ela não precisou ir para o hospital naquele dia. Não se machucou, não aconteceu nada, ela só desmaiou mesmo. Daí esse é o procedimento que a gente utilizou, então muito importante ter o contato de emergência e saber também os números de emergência para você poder ligar para o socorro daí. Muito obrigado.